Abre sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu tenho meditado nessa palavra já há praticamente um mês. E hoje entendi de Deus que era o dia da gente compartilhar. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. Um encontro de Jesus muito interessante com um jovem rico. E nós queremos trazer uma palavra sobre isso hoje. Marcos capítulo 10, versículo 17. Vamos fazer a leitura? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chama bom? Ou por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Repita comigo essa expressão que Jesus usou. Diga comigo assim: olha, só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir a Deus mais uma vez que fale conosco. Senhor, obrigado, porque a tua palavra é tão poderosa, tão grandiosa, e nós podemos lê-la nessa noite e agora nos expor a ministração dela. Nós pedimos a graça do Espírito Santo sobre nós agora para ouvir a tua voz. Que cada pessoa que veio aqui, Senhor, nós cremos que o Senhor quem trouxe possa ouvir a tua voz de uma maneira muito clara no seu ouvido, e que a partir de ouvir a tua voz a nossa vida esteja sendo transformada nesse dia, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, uma frase que é muito conhecida, talvez você já tenha escutado, se não dessa forma, de uma outra maneira, é que a maneira que nós vemos a vida vai mudar a forma que a gente a vive. A maneira que a gente vê as coisas muda a forma que a gente lidar com essas coisas. Às vezes a nossa vida não muda, algumas coisas da nossa vida não acontecem, porque nós estamos olhando para a nossa vida de uma maneira e a gente não consegue vê-la de uma outra forma. A gente olha para a nossa história, para as nossas dificuldades, e a gente tem uma tendência a vê-la de uma maneira só e não consegue ver outra maneira de viver a vida senão a que a gente está vivendo. E geralmente o que nós precisamos para mudar a nossa vida é tão óbvio, é tão claro, é tão evidente que a gente não consegue enxergar. Geralmente o que está impedindo a nossa vida de crescer, de experimentar mais de Deus e de a gente ser mais feliz e realizado, geralmente é algo muito óbvio, tão óbvio que a gente não consegue ver, e por isso a gente não consegue mudar a nossa vida. O texto de Marcos, que é repetido em Mateus e Lucas também, nos fala do encontro de um jovem com o Senhor Jesus. E esse jovem tinha uma pergunta muito boa, muito interessante. A pergunta que ele faz no versículo 17 é: o que farei para herdar a vida eterna? Que pergunta legal! Será que essa é a pergunta que a gente tem feito? Será que essa é a pergunta que nós estamos preocupados em fazer? Esse jovem tinha uma pergunta espiritual, boa. Esse jovem é um homem muito bom. E a resposta que Jesus dá a ele é muito interessante, porque Jesus não fala nada tão difícil de ver. Jesus não fala nada tão extraordinário. O que Jesus fala para ele é o óbvio. Mas aquele jovem perdeu a capacidade de ver o óbvio, perdeu a capacidade de enxergar
o Senhor nos mostra coisas óbvias que precisam mudar no nosso coração. Amém. Quantos podem dizer amém a isso? Amém. Antes de falar um pouco do que Jesus falou para esse jovem, eu queria destacar 5 virtudes, pelo menos, que esse jovem tinha. 5 pontos positivos que esse homem tinha. Primeira virtude que a gente vê nele, ele era jovem. Virtude no sentido de que Deus tinha toda uma vida para trabalhar. Ele poderia fazer muitas coisas boas ainda. Ele era um jovem, era um menino novo. Que virtude preciosa. Segunda virtude, ele era um homem de posição, ele era líder. Você vai ver isso lá em Lucas, não em Marcos não fala, mas no Evangelho de Lucas diz que ele era um homem que tinha uma certa proeminência, ele era um homem que tinha uma certa influência, ele era líder, ou seja, era um ótimo homem para ser um discípulo de Jesus, não é verdade? Ele poderia ter ajudado muito na evangelização, porque ele era um homem que tinha uma certa importância na sociedade, segunda virtude dele. A terceira virtude desse jovem que eu queria destacar é que ele era muito religioso. Você percebeu que esse jovem era religioso? Ele era um jovem extremamente bom. Jesus citou para ele 6 mandamentos. E quais dele que ele não obedecia? Nenhum. Todos ele obedecia. E não só obedecia, ele falou, eu obedeço isso desde a minha mocidade, desde novo. Era um homem virtuoso, não era um homem mau. A quarta virtude dele, ele procurou a pessoa certa para fazer a pergunta. Ele ouviu falar de Jesus, ele percebeu que alguma coisa especial estava acontecendo naquela região, e ele foi até Jesus. Ele não foi perguntar para qualquer um, ele não foi sair por aí lendo qualquer coisa, acreditando em qualquer besteira, como tanta gente tem feito hoje, né? Qualquer coisa que ouve, acha interessante, assiste ou vê. Ele foi até Jesus. Esse homem era bom. E a quinta virtude, se é que a gente pode chamar de virtude, mas algo bom que ele tinha, ele era rico. Uma coisa bem clara no texto. Ele poderia, com o dinheiro dele, ajudar muitas pessoas. Ele podia fazer muitas coisas boas com o recurso que ele tinha, gente. Com essas 5 virtudes, qual é a mãe que não gostaria de tê-lo como genro? Era um jovem perfeito. Mas a resposta que Jesus dá a ele, a pergunta que ele fez, a resposta que Jesus lhe deu, não o agradou. A resposta que Jesus deu a ele fez ele ir embora. A resposta que Jesus deu a ele não trouxe satisfação. Ele preferiu se afastar do que se submeter a Jesus. Diga comigo, eu preciso me submeter. Diga assim, ó, mais forte, eu preciso me submeter e não me afastar. Esse jovem, com todas essas qualidades, diante da palavra que Jesus lhe deu, ele preferiu se afastar do que se submeter a Jesus, e é o que muita gente hoje tem preferido. Mas a pergunta que a gente faz é o seguinte: por quê que esse jovem não conseguiu se tornar um discípulo de Jesus? Nós temos falado de ser discípulo há 2 semanas, hoje é a terceira, no domingo à noite. Por que esse jovem não conseguiu ser um bom discípulo de Jesus? E nós vamos hoje ouvir a pregação do jovem rico. Ele é que vai pregar para a gente. Vamos ouvi-lo. O que ele nos ensina? Por que ele não seguiu a Jesus como um bom discípulo? Primeiro, porque as suas virtudes se tornaram um Deus na sua vida. Primeira coisa que a gente percebe. Esse jovem chega diante de Jesus não como aquela mulher, eu preciso de cura. Ele chega diante de Jesus não como aquele cego, por favor, toque os meus olhos. Ele não chega diante de Jesus apresentando nenhuma necessidade. Ele chega diante de Jesus com todo um protocolo, chamando Jesus de quê? Bom mestre. Chamou só de mestre, chamou de bom mestre. Esse homem com tanta virtude, com tantas qualidades, ele não conseguia ver o óbvio. Ele não conseguiu ver que as virtudes dele se tornaram um Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que eu não abro mão para Jesus se torna um Deus na minha vida. Esse homem tão bom, tão virtuoso, se tornou, as suas virtudes se tornaram um obstáculo ao invés de se tornar uma facilitação, um facilitador do caminho dele com Jesus. A primeira razão que ele não conseguiu seguir Jesus foi essa. Ele era muito bom para seguir Jesus. Há muitas pessoas hoje que não vêm à igreja porque elas dizem que a igreja tem
precisamos tomar cuidado com as nossas virtudes. Você tem virtude, você está aqui hoje, eu sei que você tem virtude, mas não deixe as suas virtudes se tornar um Deus na sua vida, a ponto de você não enxergar o óbvio, não enxergar o que está diante do seu nariz. Como Jesus fala, antes de tirar o cisco do olho do irmão, tira a trave que está diante de você, enxergue que tem coisa tão óbvia na tua vida que você não consegue ver. Por quê? Por causa das virtudes dele. As nossas virtudes podem se tornar a nossa grande fraqueza. Segundo lugar, esse jovem também não se tornou um bom discípulo de Jesus, não seguiu, porque ele tinha perguntas, ele fazia perguntas, mas ele não queria mudanças na vida. Ele chega diante de Jesus com uma pergunta super linda, bonita: o que eu faço, bom mestre, para que eu tenha a vida eterna? Meu Deus, se eu estivesse ali do lado de Jesus, eu ia falar: aleluia, esse aí já está vindo quase convertido. Eu ia olhar para o pastor Alexandre, vou batizar ele quanto? A pergunta dele revelava uma piedade, uma preocupação teológica. Parecia um homem extremamente interessado em saber os mistérios de Deus. Quantas pessoas chegam para a gente: eu quero aprender Apocalipse, eu quero aprender sobre os demônios, eu quero aprender sobre a origem. Se as suas perguntas não são para levar a tua vida a uma mudança, você vai sair sempre insatisfeito da resposta que Jesus vai te dar. Esse homem tinha perguntas, mas ele não queria mudança. A pergunta dele não era para que Jesus respondesse e ele pudesse tomar uma atitude nova. Ele perguntava muito mais para reforçar as suas virtudes, os seus caprichos. O que talvez ele queria ouvir de Jesus era: não, meu jovem, você já é salvo, você já tem a vida eterna, você já é muito bom. Ele fez uma pergunta muito mais, talvez até para impressionar as pessoas que estavam ali, todo mundo olhando. Ele era um homem conhecido, chegaria diante de todos: olha que está chegando aquele. E ele: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele não queria mudança. A pergunta dele era profunda, mas a vida dele com Deus era rasa. A pergunta dele era interessante, mas a prática de vida dele era extremamente rasa, extremamente inconsistente. Ele tinha na boca palavras bonitas, teológicas, religiosas, mas o caráter dele era corrompido, porque o dinheiro era um Deus, a virtude dele era um Deus, a religião dele se tornou um Deus para ele. Ele era um bom evangélico, mas ele não impressionava Deus. E aí a gente vai para a terceira razão por que esse jovem não conseguiu se tornar discípulo de Jesus. Terceiro lugar, porque ele se preocupava mais em impressionar as pessoas do que agradar a Deus. Ele era religioso. Se você prestar atenção, Jesus cita para ele 6 mandamentos e ele diz que não merecia. Provavelmente merecia. Mas os 6 mandamentos que Jesus cita são os 6 que falam de relacionamento com o próximo. Ou seja, esse jovem rico, ele se preocupava muito em fazer aquilo que para as pessoas ia aparentar piedade, ia aparentar virtude. Ele honrava os pais: olha como eu sou um bom filho. Ele tratava as pessoas bem. Aquilo que as pessoas viam diante dos olhos das pessoas, ele era virtuoso, mas no secreto dele ele desagradava a Deus. Ele se preocupava mais em impressionar as pessoas do que agradar a Deus. Ele chama Jesus de mestre, mas ele não chama Jesus de Senhor. Ele não se submete a Jesus. Ele acha Jesus um mestre, alguém que ensina coisas interessantes e bonitas. Ele se preocupava mais com os aspectos externos da religião, porque toda religião tem os aspectos externos que os homens veem, mas tem aquilo que nenhum homem vê: quem você é no teu quarto, quem você é diante da internet, quem você é diante das pessoas, longe das pessoas que você tem que prestar conta. É lá que nós vamos revelar se nosso compromisso é com Deus ou é apenas de passar para as pessoas uma boa imagem de um bom cristão, um bom jovem, uma boa pessoa. Ele usava os seus pontos fortes, esse jovem, que ele tinha, para justamente aparentar para as pessoas que ele era bom. As pessoas o viram chegando diante de Jesus, chamando Jesus de bom mestre. Isso tudo era muito impressionante, porque os seus pontos fortes o tornavam admirável pelas pessoas.
E ele tentou até impressionar Jesus, porque ele chega diante de Jesus como alguém muito educado. Ele tenta impressionar Jesus com o marketing pessoal. E hoje o marketing pessoal se tornou algo muito comum nas igrejas. Os cantores, os pastores, com um extremo investimento no marketing pessoal, tratando as pessoas como clientes, como apenas aqueles que vão trazer algum tipo de retorno para o seu ego ou para o seu bolso. É o que a gente mais vê. Mas é tão entranhado hoje na cultura que a maioria não quer nem pensar nisso. Que os Facebooks e os Twitter não traz informação, traz eu-formação. É a informação do meu eu, expondo o dia todo quem eu sou, para que eu esteja conhecido, badalado, e que as pessoas saibam tudo acerca de mim, porque afinal é assim que as pessoas fazem. Esse homem tinha uma boa autoimagem, ou gostava de expor para as pessoas uma boa imagem. Ele respeitava muito o que trazia boa aparência, mas ele desrespeitava o que desagradava a Deus. Deus vê o coração, Deus não vê o nosso perfil, que a gente pinta para as pessoas e dá um retoque ainda no Photoshop. Jesus sabe quem nós somos. Amém, irmãos? Amém. E em quarto lugar e último, esse jovem não conseguiu se tornar um bom discípulo de Jesus, porque ele esperava uma resposta de Jesus, mas a resposta estava dentro dele mesmo. Ele esperava que Jesus falasse algo, talvez para reforçar o que ele pensava, talvez para que ele saísse dali com a consciência um pouco mais leve. Eu não sei, o texto não mostra, mas ele esperava uma resposta de Jesus, e Jesus olha para ele e dá uma resposta que ele percebe que a resposta estava dentro dele mesmo. Jesus fala: tá bom, você quer vida eterna? Só tem uma coisa que te falta. Que maravilha, né? A gente batizaria esse jovem aqui na igreja tranquilamente, daria cargo para ele, seria um bom líder, talvez um bom pastor aqui na igreja. Mas Jesus olha para ele e Jesus não abaixa o padrão para tê-lo entre os seus discípulos. Jesus fala: você quer a resposta, meu jovem? Vende tudo que você tem e me segue. E se você está ouvindo essa mensagem e ainda não conseguiu aplicar na sua vida pessoal, fique tranquilo que nós não estamos aqui falando de dinheiro. Nós estamos falando daquilo que está nos impedindo de seguir Jesus. Daquilo que nós colocamos na nossa vida, que a gente se apegou tanto, coisas boas que a gente tem, coisas boas que a gente alcançou, que nós nos apegamos tanto, que agora estão sendo um obstáculo para seguir Jesus, estão nos impedindo de seguir Jesus. Às vezes nós nos apegamos ao cargo da igreja, ao ministério, que a gente agora já se esconde por trás dele. E as pessoas nos chamam, nos honram, porque a gente tem uma função, uma posição, nós somos crentes, mas a gente já não dá tudo para Deus que Jesus pede. A oração nossa dessa noite é: o que está faltando para você entregar para Jesus? Ele esperava uma resposta de Jesus, mas Jesus mostra que a resposta estava dentro dele. Jesus fala: só falta uma coisa. Só faltava uma coisa. Mas sabe qual é o problema? O que faltava era o principal. O problema da nossa vida não são muitas coisas erradas que a gente faz, mas é quando a gente não faz o principal. O principal não estava sendo feito. E sabe qual é a maior tragédia dessa história? Que a decisão que ia mudar a vida daquele jovem não dependia de Deus, não dependia de Jesus, dependia dele mesmo. Ou seja, Jesus responde a pergunta dele, dizendo: olha, a resposta é óbvia, só você que não vê, só você que não está enxergando o teu orgulho, só você que não está enxergando a tua vaidade, só você que não está enxergando a sua carnalidade, só você que não está enxergando a sua religiosidade. Jesus está dizendo para esse jovem: olha, o que eu vou te falar, todo mundo está vendo, menos você, ou você não quer ver. Porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. Tem gente que todo mundo olha e fala assim: ó, rapaz, você é um cavalo, mas ele não enxerga. Eu? Por que você está falando isso? A gente costuma dizer aqui, né? Se uma pessoa falar que você é ignorante, não acredite. Se duas falarem, é complô. Mas se três falarem, compre um par de ferradura.
decisão que vai mudar a tua vida não depende de Deus, depende de você. Você precisa decidir entregar tudo no altar. Amém. Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas a gente não está disposto a mudar a gente mesmo. A gente quer mudar, a gente quer evangelizar, a gente quer trabalhar, a gente quer estudar, a gente quer influenciar a nossa profissão, e tudo isso é bom, mas amado, não queira mudar o mundo sem antes mudar a sua vida. Entregar tudo para Jesus é um grande desafio do discipulado. E por que esse jovem não se tornou discípulo? Porque ele não estava disposto a entregar tudo. E muitos hoje estão indo embora do discipulado, não estão indo embora da igreja. Alguns permanecem na igreja, mas eles não são discípulos. Por quê? Porque eles não querem entregar tudo. Porque o dinheiro, às vezes, em algum caso, se tornou mais importante do que seguir Jesus. Às vezes o trabalho, às vezes a família, às vezes o lazer, o entretenimento. A tecnologia, que a pessoa não consegue se livrar dela. Vive conectado com tudo, mas desconectado com Deus. Muitos vão embora porque não querem entregar tudo, porque tem muitas coisas. É só você olhar para trás um pouquinho, se você conseguir fazer isso rápido. Talvez há 10, 15, 20 anos atrás, você não tinha quase metade, talvez quase nada que você tem hoje. Talvez era mais fácil ficar mais apegado a Jesus. A gente vai conseguindo mais coisas, as coisas vão tomando um lugar na nossa vida desproporcional. Família é bênção, casamento é bênção, profissão é bênção, estudar é bênção, dinheiro é bênção, ministério é bênção, mas nada pode tomar um lugar desproporcional na nossa vida. E alguns não precisam de 10, nem de 20, nem de 30 anos. Alguns em 3, 4 anos, já, pouca coisa que tem, já começa a se achar muito sabido, inteligente, juiz de todos, mas esquece que ele está sendo julgado. É muito fácil a gente julgar as pessoas. E olha, cuidado quando você julga quem julga, porque quem julga também está julgando. A Bíblia diz que nós temos que julgar nós mesmos todo o tempo. Examinar a vós mesmos para ver se você ainda está na fé. A Bíblia diz isso. Eu estou terminando já. Muitos vão embora porque não querem entregar, porque se tornaram donos de muitas coisas. Às vezes não é dinheiro, às vezes é dono de muitas opiniões, dono de muitos prazeres, donos de muitos afazeres, donos de muitos lazeres, eles estão muito ocupados para seguir a Jesus. Jesus fala, vem me seguir, e ele fala, o que eu preciso fazer, bom mestre? É só você largar tudo que você está apegado. A Jesus, valeu, fui. Não consegue. Desapegar do que a gente tem é muito difícil. Às vezes coisas pequenas, é difícil a gente desapegar. Às vezes um programa de televisão que você sabe que você não deveria assistir, é difícil você conseguir parar de assistir, ou não? Se você não consegue desligar sua televisão, como você vai ter autoridade sobre os demônios? Se você não consegue desligar a televisão, como você vai conseguir viver uma vida de bom discípulo de Jesus? Eu estou falando de ser discípulo. Quantos querem ser discípulos? Amém. Muitos vão embora porque não querem entregar tudo. Hoje tem outras opções. Hoje você pode ir para igrejas que você pode se sentir salvo, estar lá, e ninguém pregar uma mensagem que vai te incomodar. Ainda vamos dizer para você, isso mesmo, meu filho, ganha bastante dinheiro e traz para a gente. E dá aqui, que aí Deus vai te abençoar mais, você vai ganhando dinheiro, vai ficando feliz, vai fazendo tudo. É isso aí. Essa é a mensagem. Mas a mensagem de Jesus é, larga tudo que você tem. Jesus não queria o dinheiro daquele menino. Jesus não quer o que a gente tem, Jesus quer o nosso coração. Jesus não quer o que você tem, Jesus quer o teu coração inteiro. A gente para de crescer quando a gente para de entregar tudo para Deus. Seu tempo, seu relógio precisa estar na mão de Deus. Seu celular precisa estar na mão de Deus. Agora, uma grande verdade que a gente não pode deixar de esquecer é que o mais importante do texto não é o vai, vende tudo e dá aos pobres. Olha o versículo 21. O mais importante do texto não é o vai e vende tudo, mas Jesus termina o versículo 21 dizendo, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, diga comigo, então vem e segue-me. Aquele jovem podia ter vendido tudo, dado para os pobres, e continuar orgulhoso do que fez, arrogante porque fez muito. Mas o ponto central é, vem e me segue. O mais importante não é você fazer grandes coisas. O mais importante
você seguir Jesus. É você andar com Ele. E olha, esse homem foi embora triste, versículo 22, já percebeu isso? Olha o versículo 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, eu espero que essa palavra não venha te contrariar, mas venha te confrontar. Ele, contrariado, retirou-se triste. E eu vou terminar essa mensagem com uma frase muito forte. Um ateu coerente é mais feliz do que um crente incoerente. Porque a pessoa mais infeliz do mundo é a que conhece a verdade, mas não obedece. Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, fechasse seus olhos.